Bom, dando continuidade, vamos agora à mesa 2. Propostas para reduzir os custos e desperdícios na saúde suplementar. Eu chamo ao palco Alberto Gugemin Neto, que é vice-presidente da Unimed do Brasil. O Alexandre Rosé, que é diretor de serviços clínicos da Mil Assistência Médica Internacional. O José Sequim, que é diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FENASaúde. E a Juliana Pereira, que ainda não chegou, vai chegar acho que a qualquer momento, e aí ela sobe ao palco, que é diretora executiva de clientes da Qualicorp. Por favor, senhores. A gente já começa e a Juliana, assim que chegar, já entra. Bom, para começar, seguindo o mesmo ritmo da mesa anterior, eu convido a cada um de vocês para fazer uma pequena apresentação aí de 5 a 10 minutos. Pode começar com o Alberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu sou vice-presidente da Unimed do Brasil e nós temos uma preocupação natural com os custos do setor de saúde. O modelo cooperativista, e é preciso que se entenda isso, ele é um modelo um pouquinho diferente do habitual. Nós estamos hoje espalhados em 84% do território nacional. São 348 cooperativas com o seu CNPJ próprio, com sua diretoria própria e, portanto, com uma forma de pensar própria. O sistema é organizado de tal forma que a Unimed do Brasil ela passa para todo esse sistema suas diretrizes, seus direcionamentos, suas ideias, mas, diferentes de outras empresas do setor, nós não conseguimos impor a ninguém as ideias. Essas ideias são discutidas em seminários, em congressos, se trabalha muito com convencimento, muito mais do que faça dessa forma ou faça daquela forma. Por isso, às vezes, a implantação de determinadas ações no sistema ela é mais lenta, ela é mais discutida. Então, isso é importante, porque os direcionamentos, por mais que eles venham da Unimed do Brasil, eles passam por toda uma escala para a implantação. Quando a gente vai falar de custo hoje na saúde suplementar, claro, nós temos que olhar aonde está esse custo. É claro para nós, os nossos números mostram que em torno aí de uns 30%, 33% desse custo hoje, ele fica em consultas médicas e exames. E o que é muita coisa. Em torno aí de uns 13% do nosso custo hoje está em terapias específicas, e aí principalmente a oncologia, os imunobiológicos, e aí uns 45% no gasto com a internação hospitalar. Então, mais ou menos assim estão divididos os custos. E quando a gente pensa em como nos relacionar com estes custos, nós vamos ter que ter ações em cada um destes segmentos. Então, quando eu falo de consultas e exames, o que a gente percebe hoje é que realmente existe uma quantidade de consultas, mas com pouca efetividade. O paciente, o cliente, e nós temos nos preocupado muito com isso. A gente, nos últimos 2, 3 anos para cá, parou tudo e resolveu focar toda a força da estrutura no cliente, no atender bem, no jeito de cuidar Unimed, quer dizer, uma série de ações que buscam entregar para o cliente aquilo que ele espera de nós. Nesta linha, a gente percebe que esse excesso de consultas, consulta com um, mas não é assim, consulta com o outro, mas isso não é minha, vai para o outro, e o coitado do cliente fica rodando, tem as suas dificuldades de agendamento, aí um monte de exames que muitas vezes são desnecessários, que muitas vezes iatrogenizam ele, uma quantidade de radiação através dos exames de imagem que são desnecessários. Então, o que fazer
para entregar para esse cliente uma medicina mais adequada, aquilo que ele espera de nós, sem que, de maneira nenhuma, a gente retire dele o direito e a qualidade do que ele busca. Então, nessa linha, o sistema teve um direcionamento muito grande na atenção integral à saúde. Nós encontramos nesse modelo aquilo que acreditamos que será realmente a sustentabilidade no futuro. Então, o primeiro grande passo que nós vivemos nisso foi o convencimento das pessoas. Eu preciso convencer 348 cooperativas de que nós precisamos implantar um modelo da atenção integral à saúde no Brasil. E aí começa todo um trabalho. Felizmente, passamos por essa etapa. Hoje são 70 unidades espalhadas pelo Brasil, já em funcionamento, com resultados muito interessantes, pesquisas de satisfação que realmente nos estimulam a seguir nessa linha. Então, a atenção integral tem sido uma solução muito bacana para a gente, e nós acreditamos nisso. Nós temos uma fundação que recentemente ganhou o status de faculdade. Então, a nossa faculdade Unimed, agora, ela também caminhará em duas grandes linhas. Primeira, para o ano de 2019, agora, uma formação, nós abrimos isso para o sistema, de 1.000 pessoas, agora vamos graduar nesse ano, para que possam efetivamente ser a mão de obra necessária para a implantação desse modelo. Estou falando aí de médicos, enfermeiros, enfim, toda a estrutura necessária. Então, esse trabalho será feito para que essas pessoas realmente tenham qualificação. A própria agência já nos disponibilizou um manual que vai analisar a qualidade desse serviço, quer dizer, é um serviço que a gente acredita que não tenha mais volta. Nessa mesma linha da consulta e dos exames, vem o RES. O RES, para nós, ele está pronto dentro do sistema Unimed, que é o Registro Eletrônico em Saúde, agora passando por uma segunda etapa, que é a implantação. E aí vamos nós falar de prontuário eletrônico, de todas as proteções aos dados que são necessárias. Estamos vivendo esse momento no sistema. As necessidades de barramento, para que eu possa, em todos esses milhares de prestadores espalhados pelo país, para que essas informações dos prestadores possam vir a esse grande banco de dados, enfim, caminhamos nessa linha. No que tange especificamente a relação com hospitais, nós, o sistema, tomou a decisão de verticalizar. Então, hoje somos 117 hospitais próprios espalhados pelo Brasil. Então, a verticalização a gente entende como uma forma de contenção de custos, e passamos a fazer um trabalho, na sequência, de migração de margens. A gente sabe que esse modelo existente no país hoje, em que o resultado dos hospitais está focado na comercialização de materiais e medicamentos, isso é extremamente danoso e equivocado. A própria resolução CEMED, que veio tratando disso e que agora está sob liminar, mas certamente acabará sendo implantada, para nós é uma imensa oportunidade de, sem em momento algum comprometer a sustentabilidade hospitalar, mas dar a eles a possibilidade da receita em cima do que é o core deles, que é a prestação de serviço, e não comercialização de materiais e medicamentos. Acreditando nisso, a gente fez um grande trabalho de migração de margens. Então, aquelas margens todas que até então vinham de materiais e medicamentos, migramos para diárias e taxas. Então, as diárias hoje estão num valor muito interessante, que dão ao hospital o mesmo resultado, exatamente o mesmo resultado, que ele teria se tivesse obtendo essa margem no setor material e medicamento. Então, isso foi feito no sistema, já está quase totalizado, e o próximo passo é levar isso para a rede. Então, a gente entende que também é uma forma de se relacionar com esses custos, mudando a fonte da receita. Verticalização, migração de margens, com relação a esses custos. Uma outra coisa muito interessante que nós entendemos foi, nós temos umas relações que são muito próprias do sistema. A gente trabalha com uma coisa que chama Câmara de Compensação. Então, por exemplo, um paciente de Porto Alegre sendo atendido em Curitiba, essa conta ela não é cobrada de uma em relação à outra. Essa conta é mandada a uma Câmara de Compensação, essa Câmara de Compensação é que faz os pagamentos. Por que fazemos isso? Para que a gente possa garantir a todos os recebimentos, é uma forma de proteção. Mas isso permite que nessa Câmara de Compensação circule um volume financeiro muito interessante, que nos permite
é a aquisição, a compra de, principalmente, as OPMS, as órteses, próteses, os materiais especiais. Então, fizemos uma grande negociação hoje com a indústria e hoje a gente está conseguindo fazer essas compras e pagamento, no máximo, em 4 ou 5 dias. Isso trouxe uma economia, olha, eu estou falando de alguns milhões aí. Então, são ações pequenas como essa, mas que permitem a redução de custos lá no final. Eu acho que começaria assim, depois eu tenho mais algumas considerações. Ótimo. Antes da gente seguir, eu gostaria de chamar ao palco a Juliana Pereira, que é diretora executiva de clientes da Qualicorp. Alexandre, por favor. Cláudia, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Alexandre, eu tenho 23 anos de formado, eu sou médico. Há 14 anos eu trabalho na área de gestão de saúde e eu tenho absoluta convicção de que um evento que nem esse ajuda a gente a sair da fase da proposição de oportunidades de mudar o sistema e trazer maior sustentabilidade e acesso à população para ações objetivas, né, em que a gente pode compartilhar ideias. Eu já fiquei bastante animado com uma série de ideias que foram compartilhadas aqui. Cuidado certo para você viver o seu melhor, né? Essa é a nova proposição de valor que a Amil traz ao completar 40 anos, e a nossa ideia é contribuir para que a gente construa junto um modelo de atenção que permita com que os nossos clientes recebam uma assistência cada vez melhor e que a gente aumente o acesso da população. E o acesso à população vai vir diretamente relacionado ao controle dos custos médicos. A gente poderia falar de uma série de fatores que impactam os custos médicos, como, por exemplo, a variação da idade da população, o aumento da judicialização em saúde, aspectos relacionados ao modelo de pagamento que privilegia, hoje em dia, muito mais a frequência e o volume do que o valor efetivamente entregue, e outros fatores também, mas eu queria focar em 3 pontos que eu acho que cada vez mais estão sendo discutidos. A primeira mesa eu tive a oportunidade de ouvir a parte final e alguns assuntos que eu vou falar aqui já foram previamente discutidos. Um deles, que impacta diretamente os custos, é a falta de coordenação do sistema. Então, hoje, o paciente muitas vezes se sente perdido, né, dentro dessa jornada que foi dito aqui pelo palestrante anterior, sem entender bem como utilizar o sistema de maneira a criar valor e impactar positivamente nos seus resultados clínicos. Um segundo ponto, que também é extremamente relevante, é a dificuldade de gerir uma quantidade cada vez maior de dados, que chega de maneira desestruturada, e transformar esses dados em informações que efetivamente vão fazer diferença na tomada de decisão estratégica de onde a gente precisa colocar energia para melhorar a saúde de uma população. E um terceiro ponto, que também é extremamente relevante, é a falta de um conhecimento estruturado da carga de doenças de determinada população. E essa população pode ser a população geral do plano de saúde. Hoje a Amil tem 6 milhões de clientes, 6,1 milhões de clientes, 4 milhões de clientes de planos médicos, e a gente precisa entender o que cada cliente, o que cada população, em cada estado, em cada empresa, em cada nicho onde esse cliente se encontra, quais são as necessidades de saúde que a gente precisa entregar de maneira organizada. Nesse sentido, a Amil tem 3 pontos que eu gostaria de ressaltar nessa primeira intervenção. O primeiro deles é o foco na expansão da atenção primária, que também foi dito aqui logo no primeiro comentário. Hoje a gente tem 34 unidades ambulatoriais chamadas Amil Espaço Saúde, onde a gente tem equipes de coordenação de cuidado formadas por médicos de família, enfermeiros de família e técnicos de enfermagem que fazem o papel do agente de saúde, com suporte de equipes de médicos especialistas sempre que necessário e também de equipes multidisciplinares de psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais. E a nossa intenção é expandir o acesso a essas equipes de coordenação de cuidado. Os principais pilares da atenção primária são, o primeiro deles é o acesso. A gente precisa garantir que a gente tenha unidades próximas à residência ou ao trabalho dos clientes, que essas unidades e as nossas equipes tenham acesso facilitado, seja o acesso presencial ou o acesso por outros tipos de tecnologias.
O segundo pilar da atenção primária é a questão da coordenação de cuidado. Então, o médico de família, ele, quando entra no caso e cria o vínculo com o paciente, ele é responsável pelo paciente, mesmo quando ele encaminha. Um terceiro pilar é o cuidado integral. Então, a gente sai da questão de falar somente de tratamento e reabilitação e passa a falar ativamente de promoção e prevenção de saúde. E um quarto pilar, não menos importante, mas bastante disruptivo em relação ao sistema que a gente tem hoje, que é a longitudinalidade do atendimento, né? Então, o atendimento e a atenção primária e o vínculo com o médico de família, ele é eterno. O paciente ele nunca tem alta, e quanto mais tempo passa, e se a gente conseguir disponibilizar o mesmo médico, ele acompanha esse paciente no decorrer da vida toda. E os nossos resultados preliminares mostram que a gente está no caminho certo. Hoje, a gente já tem 244 mil pacientes fidelizados em alguma das nossas equipes de coordenação de cuidado. Esses pacientes, hoje em dia, eles recebem, dentro das unidades Amil Espaço Saúde, não só consultas, como também eles têm acesso a exames, têm acesso a determinados tipos de medicamentos que podem ser feitos de maneira simplificada. E os nossos resultados mostram que 89% das demandas que a gente recebe nas nossas unidades de atenção primária, a gente resolve ali na mesma unidade, sem necessidade de encaminhar para uma atenção secundária ou terciária. Então, esse é um ponto bastante relevante. O segundo ponto, eu cheguei a comentar aqui, a gente precisa utilizar o máximo de tecnologia existente para pegar as informações desestruturadas e transformar em conhecimento. Hoje, a Amil trabalha com uma área de inteligência artificial, onde a gente recebe as informações de todas as fontes, que podem ser contas médicas, podem ser prontuários dos nossos hospitais próprios, prontuários das nossas unidades ambulatoriais, ou mesmo o compartilhamento de informações da nossa rede credenciada, e através de inteligência artificial e ferramentas como ferramentas de Natural Language Processing, que você pega informações estruturadas e consegue entender o que está acontecendo com determinada população e promover ações específicas para cada tipo de necessidade. E um terceiro ponto que eu também queria ressaltar, que é relacionado aos modelos de pagamento, a gente tem como visão estratégica sair o máximo possível do pagamento por volume, que a gente não garante a entrega de valor para o cliente. Hoje, a gente já tem um grande percentual do custo médico em que esse pagamento é feito com modelos diferentes do modelo de pagamento por volume, e a gente está numa transição para o modelo de pagamento por valor. E aí, quando a gente fala de pagamento por valor, a primeira questão que vem à mente é o que é valor, né? Tem uma coisa que é o valor que é percebido pela fonte pagadora, é o valor que é percebido pelo executor do serviço, é o valor percebido pelo paciente, né? Então, a gente precisa levar em consideração o que é o valor pelo paciente. Uma das ações que a Amil vem desenvolvendo é o aumento do diálogo com os nossos clientes através de diversos canais, e a nossa intenção é entender junto com o cliente que tipo de valor que ele espera de uma operadora de saúde, e mais do que isso, como que nós podemos nos posicionar estrategicamente para o futuro, para garantir a sustentabilidade do sistema, de forma que a gente garanta não só os interesses da nossa empresa, mas também os interesses da nossa rede credenciada e, principalmente, do nosso cliente. Ok, obrigada, Alexandre. Por favor, Sequim. Ok, bom dia, Cláudia. Cumprimento os colegas de mesa, a todos os aqui presentes. Começo por dizer que gostei bastante da pesquisa que foi apresentada aqui na abertura desse evento, que mostra que plano de saúde é desejado, é bem avaliado e serve muito às pessoas. O que não nos surpreende, porque todas as pesquisas feitas nos anos recentes, e até não tão recentes assim, convergem para esse tipo de resultado. São, portanto, consistentes. Nós estamos falando aqui de custos, e eu acho que estamos convergindo muito nas conversas, nas falas que já ouvimos, tanto nos fatos quanto nos diagnósticos, interpretações e caminhos. O fato é que os custos, nos anos recentes, vêm crescendo a uma velocidade que é de 3 a 4 vezes superior à inflação pelo IPCA no país. E isso preocupa a todo mundo, desagrada a todos, desagrada as pessoas que pagam, as empresas que custeiam plano de saúde para seus colaboradores, desagradam as operadoras, porque não é bom que o preço cresça nessa velocidade, porque a consequência que a gente viu, aí, em certa medida, aí, perda de planos, ou de empresas, ou de pessoas. E os preços crescem
por dois motivos. Os preços não, os custos crescem por dois motivos: preços e quantidade. Eles resumem tudo. Tudo está colocado ali dentro. Quando falamos de preço, é preço de dispositivos, materiais, medicamentos, procedimentos, consultas, etc. E quantidade, o número de vezes que as pessoas se valem do serviço de assistência à saúde. Ouvimos aqui do Endrigo, o tema anterior a essa palestra, de que a tecnologia tem importância. Tem. Historicamente, ele citou, lá desde a Idade Média até o dia de hoje, as incorporações feitas. O ritmo de inovações é intenso, e a tecnologia, quando introduzida, costuma ser muito cara. Ela diminui ao longo do tempo. O raio-x hoje deve ser muito mais barato que o raio-x de alguns anos atrás. Mas no passado só tinha raio-x. Hoje temos muitas outras coisas. E oxalá esteja certa a sua visão de que no dia de amanhã as tecnologias vão começar a conter essa escalada de custos e, quem sabe, possivelmente até reduzi-los. Mas, por falar em tecnologia, eu tenho uma cunhada que teve câncer de seio há 12, 13 anos atrás, sarou, reincidência no ano passado, tratou, e agora se descobriu com câncer de pele. Anteontem, ela fez a segunda aplicação. Cada aplicação custa R$22 mil. Certamente deve ajudar muito a salvar-lhe a vida, tratar a doença, etc. Mas o fato é que tem custo e é bastante alto. E, olhando-se para frente, temos algo outro que está conosco, que é muito bem-vindo, que é o envelhecimento. Mas, com o envelhecimento, aumentam as chances de doenças de todos os tipos. Então, há que se tratar essa questão, que eu acho que é muito importante. O outro tema dessa palestra são os desperdícios, que são estimados, e para um professor de Harvard já tem algum tempinho, em 20% a 40% no sistema americano. A OMS fala em 30%. Há alguns números que foram divulgados pela imprensa aqui no Brasil que são também bastante expressivos. Tem que se atuar nessa linha. E de onde vêm os desperdícios? Eu vou falar aqui apenas, então, nos grandes conceitos, mais do que apontar dedos para quem quer que seja. Há desperdício quando se faz o que não é preciso ser feito. E, às vezes, o fazer deixa sequelas na pessoa, que pode ser até tipificado como um crime de lesão corporal. É por isso que se busca uma segunda opinião. E a segunda opinião tem revelado, aqui em São Paulo, que 58% dos casos submetidos à cirurgia de coluna não deviam fazer cirurgia de coluna. Estatística semelhante eu li em relação aos Estados Unidos. Nós vimos aqui o excesso de exames. Alguns deles, inclusive, que se expõe a pessoa à radiação. E tenho lido matéria dizendo o seguinte, que morrem mais crianças de câncer, consequência das tomografias que fizeram, do que a tomografia salva de vidas. Ou seja, estamos fazendo algo errado, que não deve claramente ser feito. Há uma outra fonte de desperdício, que é fazer mal o que tem que ser feito, que também não deve ser admitido. E é feito mal, ou é por negligência, ou é por incompetência, ou é por falta de treinamento adequado. Fazer com excesso de materiais e medicamentos também é desperdício importante. Fazer com materiais e medicamentos caros e dispendiosos, quando os econômicos produzem o mesmo resultado, também é desperdício. Utilizar medicamentos, materiais, procedimentos, cujos resultados não se sabe se vêm. Não há evidências de que funcionem. Portanto, também não devem ser feitos. E qual a motivação para tantos pedidos de exames? São várias, mas eu começo por uma relatada da experiência pessoal do Atul Gawande, um renomado cirurgião de Harvard, que hoje virou empreendedor em Nova York, que diz o seguinte: eu não me lembro dos inúmeros casos no que eu solicitei a meus pacientes exames que não precisavam ser feitos. Mas me martiriza até hoje aquele caso que eu devia ter pedido e não pedi. Então, há uma simetria de sentimento por parte do médico e há, obviamente, também uma atuação preventiva do médico, de ser eu fiz o que podia ser feito e não vai ser muito questionado por ter feito, mas seria muito se não o fizesse.
E o que motiva os excessos de pedidos de exames, que a gente já viu aqui? Os exemplos, os números são conhecidos e muito claros. Um problema está na supervalorização do exame, não só pelo médico, pelo paciente, que acha que é importante fazer exames. É importante fazer quando você tem um problema, certificar se é ele mesmo ou não. Caso contrário, não faça, porque todos os exames, como eu disse aqui antes, têm os seus riscos. E o profissional também, eu acho que tem uma supervalorização dos exames, por vários motivos. Insegurança, porque ele está em começo de carreira, porque tem pouco tempo para consulta, por formação incompleta, por não levar em conta a noção de custos. Há um modelo de pagamento já dito aqui que privilegia a quantidade em vez de resultado e entrega de valor. E, certamente, desconhecimento dos custos por parte da formação. Não sou médico, não devia estar dizendo isso. Eu repito o que eu ouço, que o médico normalmente não tem treinamento na área de custos. Quais são os caminhos? Já ditos aqui, vou reenfatizá-los por uma palestra que escutei do Elliot Fischer há 3 anos atrás, aqui em São Paulo, que disse o seguinte: tive um problema grave de saúde na família, minha filha. Felizmente, moramos nos Estados Unidos e minha filha teve acesso ao que de melhor de tecnologia há no mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela teve o pior da medicina americana, que é a descoordenação do cuidado. Eu fiquei muito impressionado e guardei muito essa relação, porque hoje foi mais do que reconhecido pelos 2 que me antecederam, os operadores estão caminhando nessa linha, os testemunhos da manhã aqui também na área do SUS, que estão indo para essa visão integrada, colocando o paciente no centro. Ou seja, precisa mudar forma de atenção. E está em mudança, colocando o paciente no centro, com tratamento, com atenção integrada que vai da promoção da saúde, da prevenção, do diagnóstico, da terapia e também da reabilitação pós-tratamento. Precisamos valorizar resultado. Eu repito aqui uma palestra do Marco Bobbio, filho do filósofo italiano, que veio com um slogan muito simples, que se chama Slow Medicine, a semelhança, inspirado certamente no Slow Food, que menos com eficiência é melhor do que mais. Obviamente, é debatido esse assunto no meio médico. Formas de remuneração. Já dito que preciso mudar. Há muito tempo se reconhece esse fato. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte, que se muda para que se alinhem os incentivos que a forma de remuneração produz. Hoje o incentivo é de quantidade, é de maior valor, maior preço dos dispositivos. Isso precisa ser mudado. E um princípio que eu gostaria de ver nessa mudança é o seguinte: cada agente do setor responde pelos atos sobre os quais tem gestão. A gestão do operador é calcular o preço e acertar nas estatísticas. A gestão do médico do hospital é dar o bom atendimento. O risco da estatística é da operadora. O risco do atendimento é de quem? Hoje ele é da operadora. Uma operação mal feita, que precisa ser refeita, é ganho para o prestador e é custo para a operadora. Será que devia ser assim? Não seria razoável mudar? Obviamente, as operadoras estão mudando as suas gestões com várias medidas, reduziram drasticamente o que gastam consigo mesmo, mudaram sistemas de compra. E, para terminar, porque já vejo um zero vermelho à minha frente, eu dizer o seguinte, que precisamos educar o consumidor, o profissional, toda a cadeia. Eu vejo com satisfação que as coisas estão acontecendo, estão em mudança. Precisa apenas acelerar o ritmo. Obrigado. Obrigada, Zequim. Juliana. Bom dia a todas e todos. Eu queria, inicialmente, pedir desculpas pelo meu atraso, foi um motivo de força maior. E queria agradecer ao convite, né, da Folha, o Datafolha. Queria também aproveitar para parabenizar o Datafolha pela iniciativa da pesquisa. Eu acho que nós precisamos sair, às vezes, do mundo teórico e vir para o mundo fático.
né? O mundo fático se revela muito verdadeiro, e a metodologia de pesquisa é uma forma da gente reconhecer o que, de fato, as pessoas estão pensando e quais são as perspectivas destas pessoas que pagam a conta do plano de saúde. Então, nessa linha, eu, um pouco diferente dos meus antecessores, vou falar mais no eixo da proposta e menos no eixo do desperdício, por duas razões. Eu aqui, embora seja executiva do Grupo Qualicorp, eu represento a área de clientes da companhia, né? Então, não sou a área técnica e nem sou a área comercial. E eu me sinto à vontade em dizer para todos que eu tenho, né, Estela, 2 anos de saúde suplementar, diferente de você que tem 25. Mas, enfim, então eu não tenho assim tamanha propriedade para discutir questões antigas e debates mais clássicos do setor. Mas, na perspectiva do cliente, que, no fim das contas, é o objeto de toda essa discussão de desperdício também, porque ele é a pessoa que faz o exame, faz o procedimento, né? Então, acho que cabe para cá. Primeiro, não vou aqui contar um pouco o que é a Qualicorp. Eu sei que, pela manhã, tivemos uma apresentação de um vídeo sobre o que nós fazemos. Mas é importante que vocês saibam que desperdício também se combate de outras maneiras, não necessariamente na prescrição. Nós, né, criamos uma área de clientes há 2 anos e estamos continuamente nos aproximando dos clientes, porque nós entendemos que é importante ouvir o cliente. Existe uma grande diferença entre escutar e ouvir, né? Eu acho que todos nós sabemos. Uma coisa todo mundo escuta porque tem, né, audição perfeita. Ouvir passa um pouco mais de profundidade, que é compreender o que as pessoas estão nos dizendo, né? Então, tem uma outra lógica. A Qualicorp está investindo bastante nisso. Mas, Juliana, concretamente, nossos indicadores de defesa do consumidor são um dos melhores, não é, em resolutividade. Está aqui algumas colegas do PROCON que podem, né, depois corroborar com o que nós estamos fazendo. Nós chegamos a 90%, 95% de resolutividade. Quando eu chego em resolutividade no PROCON, o que eu estou fazendo? Eu estou evitando uma ação judicial. A ação judicial é fonte de desperdício, de acordo com as estatísticas. Nós firmamos acordos com as defensorias públicas, de onde temos a maior base de clientes. Em casos de urgência e emergência, nós respondemos à Defensoria Pública em até 3 horas. A Defensoria Pública, para quem não sabe, é a porta da ação judicial dos assistidos, são as pessoas que precisam de um advogado público. Estamos eliminando a possibilidade de uma ação judicial. Uma ação judicial é custo para todos nós do setor. E não é o custo só do objeto do pedido do consumidor. É custo do advogado interno, do externo, e de toda a burocracia por onde passa. Então, esse é um ponto que eu queria muito comentar com todos, porque é uma experiência concreta. De outro lado, também, e aí, talvez uma proposta, né, uma experiência que pode ser uma proposta setorial, e, como uma ex-agente pública de defesa do consumidor, acho que isso é fundamental. Segundo, nós estamos num projeto interessantíssimo dentro da companhia de análise de indicadores. Não é? Nós não somos uma operadora, mas, como administradora, nós temos condição e parceria com as operadoras, porque nós também temos o interesse do equilíbrio dos custos e preços. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, um reajuste de plano de saúde, ele é uma expulsória, em muitas vezes. E, quando você expulsa esse consumidor, ele vai para a saúde pública, eventualmente, mas, mais do que isso, você perdeu aquele cliente também. Então, na perspectiva de mercado, é muito custoso perder um cliente. Então, é importante que nós comecemos a analisar esses indicadores, e é o que estamos fazendo. Até corroborando um pouco com os meus antecessores, eu tenho 2 dados aqui que me pareceram muito interessantes. Isso é dado real, tá? de carteira de clientes nossos.
Por exemplo, né, PET scan. PET scan é um exame de imagem utilizado para avaliar nível de desenvolvimento de câncer. Tem médico aqui e o meu médico orientador está sentado na plateia. Se eu falar alguma bobagem, depois, doutor Celso, o senhor me corrija. Considera-se desperdício a realização de mais de 2 PET scan / beneficiário por toda a vida. Nós analisamos vários dados de uma carteira nossa em que o cliente, de 2015 a 2017, na média, fizeram 4 em cada 10. Quer dizer, o dobro daquele que era necessário para que ele fizesse. Isso gerou um gasto anual 4 milhões. Marcador tumoral. Uma base de clientes também nossa, real, de uma operadora parceira. Esse exame monitora a evolução de um tumor. Não se trata de rastreamento, e sim de evolução. Logo, quem não tem diagnóstico claro de doença não precisa fazer esse exame. Entre 2015 e 2019, 9 em cada 10 clientes de uma de nossas carteiras realizaram o marcador tumoral. E esses não tinham o diagnóstico. Então, trata-se de um gasto que chegou a 9 milhões por ano. Bom, Juliana, você quer falar na perspectiva do cliente. A perspectiva do cliente se dá em que maneira? Eu acho que é importante, no eixo da discussão de que a abordagem deve ser colaborativa ou coparticipada, operadora, profissionais de saúde, prestadores, o cliente, ele não pode ser alijado deste processo, em nenhuma maneira. Então, eu acho que um dos nossos desafios, o primeiro deles, é mudar a oferta de plano de saúde. Porque, na hora de comercializar plano de saúde, nós dizemos, tome esse cartãozinho e tenha acesso a muito. Historicamente, foi assim. Há um modelo que a gente percebe de alguma mudança. Mas, meus caros, no mindset do cliente, do consumidor, está isso. Lembra, Cláudia, quando vendiam internet ilimitada? Chegou um dia que a Agência Nacional e a Defesa do Consumidor teve que proibir esse tipo de anúncio, porque não existe internet ilimitada, não é? Do ponto de vista de saúde, nós também temos que trazer a esta realidade para a comercialização. Porque aí sim nós vamos conseguir mudar a abordagem do papel do plano de saúde na vida da pessoa. Como nós vimos na pesquisa Datafolha, a saúde e o plano de saúde estão assim, na vida, na prioridade do brasileiro. Então, nós precisamos entender para ele, mudar a nossa abordagem e começarmos a falar de saúde. E não de exame, e não de hospital. Com todo respeito, nós temos hospitais fantásticos no nosso país. Fantásticos. Aliás, a América Latina inteira vem se tratar no Brasil. Porque nós temos profissionais brilhantes, mas nós temos que mudar a maneira de abordar esse tema e sair da discussão meramente de custos e preços para um convencimento do consumidor que ele é um protagonista no processo de saúde. Ele não é um objeto do processo. Ele não é só o cara que paga o boleto. Não é? Ele precisa, para isso, nós precisamos deixar de escutar o consumidor e passar a ouvir o consumidor. Porque escutar, a gente escuta, seja na ação judicial, seja nos nossos call centers que vivem lotados de reclamações. Agora, o que nós estamos propondo para esses consumidores? Eu acho que, dentro desta lógica, o ano passado, o seminário da Folha, né, a nossa equipe esteve para falar de um programa que nós temos de atenção primária. Então, nós temos um trabalho, aqui está a Mil, Unimed, várias outras operadoras estão também trabalhando nessa linha. É importante que a gente parta do seguinte princípio. Já estou encerrando, Cláudia. Primeiro, nós, há 10 anos atrás, falávamos academicamente sobre empoderamento do consumidor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje não é mais academicamente, é real. E se você não incluí-lo como protagonista de algum processo, o custo vai ser mais alto.
Porque, mais do que procurar o PROCON ou o judiciário para fazer valer aquilo que ele tem a expectativa, porque alguém vendeu para ele que aquilo era real, ele vai para a rede social, ele vai para qualquer canal. Então, a melhor saída para todos nós, primeiro, consumidor, não pode ser marketing, o consumidor no centro da estratégia. Desculpa, tem que ser prático. E isso se dá em cada relacionamento, em cada atendimento, em cada vez que você compreende a dor do outro que teve uma mastectomia, que está precisando de um medicamento, não no papel retórico de vamos estar ouvindo, vamos estar vendo. Segundo, mudar o mindset da sociedade. Vamos parar de falar em diagnóstico e vamos falar em cuidar da saúde, mas no ato da venda. Sabe, de uma maneira geral, e nesses poucos minutos que nós temos, é isso que eu gostaria de dar como contribuição. Sim, obrigada, Virginia. Agora, uma percepção que eu tenho é que esses novos modelos de remuneração, mesmo a atenção centrada na atenção primária, ainda são iniciativas muito restritas às redes, às operadoras que têm redes próprias de hospitais. É uma percepção ou isso ainda está centrado, Sequim, mais a Mil, Unimed, enfim, nessas operadoras com suas redes próprias? Eu diria que boa parte das operadoras, especialmente as associadas à FENA Saúde, são 20 operadoras, já está mudando e já adotou várias. Ouvimos aqui a Mil, que é associada à nossa, que já deu o seu depoimento, já deu passos grandes, mas diversas outras estão adotando novas formas, chamadas pacotes, chamados pagamentos por desempenho, diferentes formas. Todas elas estão em movimentos de alterar suas formas de pagamento. Todas sabem que precisam sair, nunca 100% do fee for service, porque haverá casos em que ele será a forma indicada e recomendada de pagamento. Inclusive, tem uma pergunta já de um participante aqui da plateia, dizendo se já não está ultrapassada a questão do fee for service, que hoje já existem outros modelos, inclusive foi citado da Mil, que parecem ser até mais eficientes do que o... desculpa, o fee for service, claro, já está ultrapassado, mas quando a gente fala em mudança de modelos, tem vários, né? E a gente, às vezes, fica focado apenas em alguns aí. É verdade, há muito tempo que se reconhece. Quando comecei no setor de saúde, há 12 anos atrás, a primeira coisa que eu escutei foi esse palavrão aí, fee for service. Estavam na mesa operadoras e hospitais, e ambos disseram, está condenado esse modelo. Então, estar condenado não significa que não haverá nunca e jamais pagamentos por fee for service. Há sempre áreas da medicina em que essa será a forma de pagamento. Mas há muitas outras, há o capitation, que foi introduzido pelo Obama, na reforma dele nos Estados Unidos, há os bundles, tem um hospital aqui em São Paulo que abriu uma unidade, numa localidade, em que ele só faz por pacotes e garante resultados por 30 dias. Qualquer intercorrência relativa ao procedimento feito no período de 30 dias, em alguns casos 60 e 90, a depender do procedimento, ela o refaz. Então, todos estão mudando. O fee for service, de fato, terá que diminuir grandemente a presença dele nas áreas de saúde, pública, privada, americana, europeia, em todos os países. Alexandre, uma pergunta para você. Como é que tem sido a aceitação pelos hospitais dos novos modelos propostos aí pela Mil, especialmente o pagamento ajustado por orçamento? Deixa eu só, antes, falar um pouco sobre a atenção primária, que eu queria contribuir com a sua pergunta anterior. Hoje, quase 100% dos pacientes de atenção primária na Mil estão dentro da rede própria, que nem você mencionou, Cláudia. Mas a gente começou, tem mais ou menos um mês, a credenciar clínicas de atenção primária. Então, hoje, a gente já começa a ter alguns consultórios credenciados, já temos em São Paulo, já temos no Nordeste, e para a gente garantir a capilaridade necessária para cobrir uma população que vai se beneficiar efetivamente desse modelo de atenção primária,
a utilização da rede credenciada vai ser estratégica, porque nem sempre é possível fazer tudo dentro da rede própria. Então, só um comentário em relação a isso. A aceitação tem sido muito positiva, né? Praticamente todos os meses a gente recebe a notícia de algum grande prestador que aderiu a um modelo de remuneração diferente do pagamento por volume, e os resultados preliminares mostram que os prestadores que estão mudando o modelo de remuneração têm se mostrado satisfeitos com essa mudança, né? Lembrando que o modelo de remuneração, mesmo que não seja um modelo de remuneração estritamente voltado para o pagamento em valor, o exemplo que foi dado aqui foi em relação ao pagamento ajustado, são modelos que colocam prestador e fonte pagadora olhando para o mesmo lado, olhando para modelos que privilegiam a eficiência clínica. Então, tem sido bastante interessante, e toda vez que a gente tem oportunidade de falar sobre isso, não só em eventos como esse, mas também em eventos patrocinados, né, pela FenaSaúde ou as diversas fontes de informação, nós somos procurados, nossa área de relacionamento com os prestadores é procurada, hoje em dia, proativamente, por prestadores que se colocam à disposição de mudança de modelo de remuneração. Já teve impacto na redução de custos? E qual seria isso? Esse valor? Para a gente falar em impacto de modelo de remuneração em custo, a gente precisa ter um tempo maior, né? Porque a gente está falando de uma população de 4 milhões de pessoas. Hoje a gente tem uma rede hospitalar que tem aproximadamente 1.800 hospitais. Então, para a gente garantir que o impacto no custo se dê de maneira sustentável, a gente precisa ter mais tempo de mensuração. Uhum. Alberto, uma pergunta para você aqui. Você comentou sobre o trabalho realizado em migrar as margens sobre materiais e medicamentos para diárias e taxas dos hospitais. Quais foram os principais desafios desse processo, as principais lições aprendidas? Em média, qual foi o aumento percentual nas diárias e taxas? Então, foi assim, Cláudia, isso é uma coisa que tem uns 5 anos de evolução e que foi, dentro do sistema Unimed, algo que, de início, os hospitais, e nós começamos esse trabalho com os hospitais próprios, eles tinham um medo disso muito grande. Então, para que houvesse esse convencimento, nós buscamos grandes empresas nacionais com expertise em custo hospitalar para que pudessem fazer a conta dessa migração, para que, no final, ficasse determinado que, se hoje esse hospital fatura 5 milhões por mês, eu teria que fazer toda a migração, retirando de material e medicamento, colocando em diária e taxa, para que continuasse dando os mesmos 5 milhões. A grande vantagem disso, a grande vantagem desse modelo é que nós acertamos uma metodologia de reajuste anual. Então, esse reajuste anual vai considerar uma série de índices. Vai considerar o dissídio coletivo, vai considerar os índices inflacionários, vai considerar o aumento dos custos que realmente aconteceram dentro da instituição. Então, eu passo a ter previsibilidade muito grande. E, diferente disso, eu escapo das tabelas Simpro e Brasíndice, que, muitas vezes, elas têm aumentos 2 ou 3 vezes dentro de um mesmo mês. Então, fica maluco o controle dos custos, porque aquilo varia demais. Dessa forma, não. Acabando com o Simpro e Brasíndice, trazendo para preço de custo, com uma margem de armazenamento, e migrando para as diárias ficaram grandes. As diárias de uma UTI hoje estão na faixa de R$ 3.500, de um apartamento, alguma coisa em torno de R$ 800, R$ 900, uma enfermaria R$ 600, mais ou menos. Os hospitais, eles também foram, depois da migração de custo, eles passaram a ser classificados em níveis, para que aí chegassem em tabelas, isso tudo construído por eles. Nós não impusemos nada. Eles escolheram as empresas para fazer o trabalho de imigração, escolheram as empresas para fazer classificação, então, porque senão jamais seria implantado. Se partisse daqui para lá, não. Como eles fizeram e entenderam que era importante, para nós isso foi bem interessante. Os pequenos, que são os pagadores, hoje estão muito satisfeitos com essa relação. E agora, com isso, a gente consegue ir para pacote, para DRG, que é algo que está evoluindo fortemente dentro do sistema, já com várias experiências aí no Brasil, de áreas globais, enfim. E aí vai depender de cada região, a negociação ela vai variando. Isso a gente coloca também um pouco mais de transparência nesse setor, né? Porque se fala muito da caixa preta dos custos hospitalares e isso fica mais clara, essa relação. Perfeito, né? Ficou muito bacana. Isso para nós teve um resultado excepcional e agora é levar isso para a rede. Então, para que a gente convença a rede a também aceitar, a gente combinou com eles de fazer, digamos, de custear essas empresas de migração de custo e classificação
para que eles para que eles não precisem fazer isso. Quer dizer, o sistema vai pagar para a empresa que eles escolherem para fazer isso, para estimulá-los a entrar nesse modelo. Juliana, tem algumas questões aqui que eu acho que você pode contribuir bastante. Sou empresário e estou insatisfeito com os custos crescentes de planos de saúde. Quais ações posso tomar para a redução de custos e promover a saúde dos meus funcionários? E aí tem uma outra aqui também que emenda um pouco. Qual o papel e impacto dos RHs das empresas na tomada de decisão de autorizações de procedimento, bem como articulação de prevenção dentro das empresas? Como reduzir os casos de judicialização, enfim, criação de... Nossa, essa primeira pergunta é de $1 milhão, né? Assim, como é que eu reduzo todos os custos e dá? De novo, me desculpa, mas eu vou voltar a insistir no protagonismo das pessoas, que é o seguinte, eu fico imaginando aqui agora, nesse papo, né? Imagina alguém levanta de manhã e fala: nossa, eu estou com uma vontade de fazer um PET scan hoje. Nossa, que bacana, né? Vou fazer um PET scan. Não, hoje eu acordei com vontade imensa de procurar o Sírio, o Einstein ou qualquer outro. Não existe isso, né? As pessoas são pessoas que precisam de alguma assistência. Então, para melhorar a gestão lá no RH, ou você, como empresário, que quer oferecer esse benefício para o seu empregado, colaborador, para mim, não tem milagre. Tem a parte de técnica, atuarial, né? Que o mutualismo, que é o nosso modelo, escolheu, que precisa ser feito, mas, de outro lado, nós precisamos conhecer qual é a real necessidade daquelas pessoas, e, para isso, nós precisamos conhecer a saúde das pessoas. Não é a declaração de saúde, aquela coisa protocolar que alguém faz e entrega no primeiro dia. É gestão assistencial mesmo. Não é por quê? Porque, na grande maioria, e nós que lidamos com conflitos, eu sou uma especialista nisso, né? As pessoas, assim, nós temos uma minoria de pessoas que tem má fé, gente. Vamos combinar, né? Nós não temos a maioria do povo brasileiro de má fé, né? Senão o volume carcerário estava de fora e o volume que está aqui estava lá. Não é assim. Então, nós não podemos, primeiro, presumir essa má-fé e criar obstáculos. Nós temos que compreender, esse é o desafio. O nosso modelo não está preparado para isso. Por que as startups estão sendo o maior sucesso no mercado? Por que a economia colaborativa? Porque esse é o novo consumidor. O consumidor hoje quer transparência. Ele quer participar. O que se ensina hoje nas universidades? Você pega a garotada. Não é? Tem que ter propósito, não é, Ana? Tem que ter propósito. Aquilo que não tem propósito. Então, nós precisamos começar a fazer esse trabalho. Não é? Quer dizer, eu não posso simplesmente negar um medicamento. Não estou nem falando daquele que não está legalmente aqui dentro. Estou falando que eu vejo todo dia negativas de medicamentos que estão autorizados pela Anvisa. Nós temos que falar, eu tenho uma alternativa, eu posso... Essa coisa da segunda opinião eu acho fantástico. Então, a gestão não tem milagre. Se tivesse uma bala de prata, já tinha alguém trilhardário com isso. Não tem. Mas eu vou defender sempre que tem que passar por uma gestão assistencial, olhando na necessidade, na real necessidade, porque não adianta também só falar em educação do consumidor. Isso, para mim, é muita retórica. Né? Eu acho que nós temos que trazer ele para perto, ouvir. Né? E aí, sim, você consegue fazer uma gestão compartilhada da saúde dele, mostrar os custos envolvidos. Você acha que alguém no Brasil sabe quanto custa um PET scan? Aliás, a pessoa não sabe quanto custa um exame de sangue. Não é? Então, ou a gente começa a dar transparência e envolver as pessoas, ou nós vamos aumentar o judiciário, porque a notícia vai continuar judicializando. Né? Sim. Posso? Sim. É porque isso é um tema que me apaixona. Porque a gente, a hora que você se coloca no lugar do cliente, é maluco, e do empresário, coitado, que não aguenta mais o aumento dos custos, que é estratosférico. E aí nós, operadores, muitas vezes ficamos de bandido nessa história, porque aumentou o preço, mas aumentou o preço porque aumentou o custo. Quer dizer, então, a minha vontade nisso é me abraçar com o empresário. E eu falo isso muito, quando nós nos reunimos aí nas nossas convenções, falo, pessoal, vai para dentro da empresa, senta e discute custo. Todo mundo sabe qual que é o lucro desse negócio. O resultado é 3%, 4%. Então, senta com o empresário e mostra. Poxa, olha aqui, essa é a tua carteira.
a quantidade de pessoas acima de 18, abaixo de 18, acima de 40, a quantidade de patologias identificadas aqui dentro, o número de consultas que foi feito, o número de exames, abre os custos, discute com ele os custos e planeja o que fazer. Né? Vamos deixar livre, essa cirurgia, 5 códigos, explica para o cara que foram 5 códigos, talvez não precisasse os 5, deixa eu fazer junta médica em todos os teus, quer que eu venha colher exame de sangue aqui? Ou seja, vamos construir juntos a saída, vamos sempre pedir uma segunda opinião para que não fique esse troço solto, enfim, vamos combinar. E aí, no final, nós vamos ver se o resultado deu certo, em dando certo, o reajuste não precisa ser aquele, pode ser outro, mas estamos envolvidos juntos participando disso. Então, a hora que o sistema, a saúde suplementar, passar a se abraçar com a fonte pagadora e juntos tomarem as decisões, eu acho que vai ficar muito mais fácil e a saúde complementar consegue crescer. Tem algumas... Vamos só dar uma agilizada, porque temos só mais 5 minutos, e tem várias questões aqui. Questão fraude, algumas perguntas aqui, como é que vocês veem a questão fraude no setor? Que a gente fala em desperdício e tal, mas não especificamente sobre fraude. Anos atrás tivemos a máfia das próteses. Mudou alguma coisa desde então? Vocês sentiram isso ou tudo voltou a ser como era antes? São ciclos, Cláudia, são ciclos. Assim que a notícia aparece, que há ações, que há prisões, que há condenações, há um refreio, mas acaba escapando para outras áreas. Então, se antes os preços eram muito carregados nas órteses e próteses de pequena frequência e altíssimo valor, ali houve um certo freio, mas ele foi para outras áreas, para os materiais de uso mais comum, muito mais frequente, de valores unitários menores. Então, houve uma reacomodação, um rearranjo. Esse assunto de órteses e próteses, eu acho que não está tão complicado como esteve no passado. Há hoje já acertos diretos das operadoras com os fabricantes, eliminando alguma intermediação quando possível e conveniente para ambas as partes. Então, mudaram-se as práticas de comercialização desse tipo de produto. E, com isso, eu entendo que também as fraudes, especialmente nessas fraudes em materiais pouco frequentes e altamente dispendiosos. Cláudio, quando se fala em fraude, se pensa muito na questão do material especial, né, do famoso OPME, mas ela pode estar presente também em outras questões, né, em consultas, em exames, em outro tipo de relacionamento. Hoje, a Amil tem 3 grandes frentes de trabalho, né, para a gente poder identificar isso, as inter-relações de risco. Uma delas é um comitê permanente de combate à fraude, que utiliza ferramentas de inteligência artificial para mapear potenciais situações de risco. A gente tem canais de denúncia interno de colaboradores e também de clientes, né, que sempre que levantam algum tipo de suspeita para que se faça uma investigação mais estruturada. A gente lançou no ano passado o token, que traz uma transparência para o processo. Toda vez que o paciente é atendido, ele recebe um número de confirmação e esse número é utilizado na relação entre a operadora e o prestador de serviço. Agora, dia 11 e 12, nós vamos fazer um simpósio de combate à fraude para os nossos colaboradores e trazendo também algumas pessoas de fora para dividir experiência conosco. Então, esse é um tema bastante relevante e que está sempre entre as nossas prioridades. Nesse caso específico, vou dar só um exemplo de como tratamos isso. Nós, entendendo que a fraude ela existe em vários segmentos, mas muitas vezes ela se origina no médico, que vai pedir uma quantidade de códigos que não deveria, vai indicar determinados medicamentos ou mesmo OPME, que não precisa fazer aquilo. O que nós fizemos? O sistema Unimed ele organizou um grande modelo de junta médica, que parece algo simples, mas trouxe para nós uma economia de muitos milhões. A junta médica, hoje temos aí uns 150 médicos de renomado saber espalhados no Brasil. Então, a hora que há o pedido na ponta e que o auditor já percebe que aquilo ali está inadequado, não tem uma base científica para aquilo, nem se discute. Você já manda para ele a listinha da junta médica, é algo que a Agência Nacional nos permitiu fazer, quer dizer, essa terceira opinião, essa junta médica, imediatamente o médico vai ter que indicar ao colega, é feita a junta médica, e a grande surpresa, em torno de 70% de ganho para a operadora em todas as juntas médicas instituídas. Quer dizer, é combate à corrupção ali na origem, a hora que ela tenta começar, a gente coíbe. Só um exemplo.
Tem uma pergunta aqui que eu acho, enfim, tem várias, e que, na medida do possível, eu vou conseguir colocá-las na próxima mesa, viu? Quem ficou sem resposta. Mas quais reformas precisam ser implementadas pelo próximo governo para ajudar as seguradoras a melhorar a eficiência do sistema suplementar? Acho importante. Nós temos uma esperança muito grande no novo governo, principalmente nessa relação, e certamente temos pontos em comuns aqui com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o CONITEC. Quer dizer, nós precisamos, com essa resolução CEMED que veio, e a importância de que isso realmente seja implantado. Um exemplo, o Spinraza, todo mundo conhece esse medicamento, 1,5 milhão de custo no ano, e que é um remédio que, apesar de registrado na Anvisa em tempo recorde, 3 meses, agora analisado pelo CONITEC, o CONITEC está percebendo que ele nem tem um respaldo científico suficiente para estar usando, quer dizer, nem se sabe se ele vai fazer bem ou vai fazer mal. Então, as nossas... Isso via judicialização. Via judicialização. Quer dizer, isso destrói muitas operadoras, que 1,5 milhão por ano, muitas vezes elas não têm condição. Então, tudo isso a gente quer e vai buscar, certamente, em parceria com o FENASAúde e tudo mais, buscar, junto à Anvisa, junto ao CONITEC, junto ao próprio Ministério da Saúde, que hoje tem um médico lá, enfim, evoluir nessas questões. Eu poderia acrescentar apenas o seguinte: passam-se mais de 20 anos da legislação. O mundo de hoje é muito diferente do mundo de 98. Precisa atualizar a legislação. Esse é um caminho. O outro caminho é da regulação feita pela agência. A recomendação aqui é que tanto lei quanto a regulamentação feita pela agência seja menos intervencionista, preserve mais as liberdades de iniciativa, que são constitucionais e são nossas e típicas, e refreie um pouco a voracidade e colocar controle sobre tudo. Controle tem que ser feito sobre aqueles itens em que o mercado não funciona adequadamente, porque há monopólios, porque há assimetria de informação, porque há desigualdade de poder de barganha. Então, o que a gente espera que ele faça é que ele enderece essas questões sob esse prisma de preservar o que a sociedade brasileira decidiu como forma de Constituição, que é a liberdade de iniciativa. Okay. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Vamos ter um espaço agora para o coffee break e voltamos logo em seguida. Obrigada, senhores.